Boa noite, estamos iniciando então mais uma vez o encontro no Centro Espírita, na Sociedade Espírita Caminho da Luz, que nos deu a honra para que nós estivéssemos aqui refletindo sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz para o nosso dia a dia. E hoje nós estamos com uma mensagem a vir trazer para vocês relacionada à doutrina espírita, o espiritismo, na sua expressão mais simples e outros opúsculos de Kardec, a visão que Kardec traz em relação ao que seja o espiritismo. Então vamos começar com uma oração e pedimos que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade superior nos carregue de boas emoções, de boas intuições, para que possamos trazer os melhores ensinamentos juntos e aprendermos juntos. Na verdade, o Espiritismo, na sua expressão mais simples, é uma obra que Kardec nos trouxe em 15 de janeiro de 1862, 5 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos. E esta obra ela contém fundamentos do Espiritismo. A doutrina nova, que estaria surgindo em 1857, e com muita oposição, com muitas intrigas, muitas dúvidas, muitas perseguições. E Hipólito Leon Denis Rivail, o insigne codificador da doutrina espírita, ele nos traz várias maneiras de inserir essa nova doutrina na sociedade, torná-la cada vez mais acessível. Boa noite, Inês, Claudeci, Analice, Aline, Maria Nália. Sei que o nosso amigo Mário estará entrando e tantos outros. Sejamos todos bem-vindos. E vamos aí continuar nossa reflexão. Porém, assim, mesmo antes dessa obra, Kardec, que já vinha numa batalha imensa e era um espírito preparado para essa missão de codificar, de concatenar a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, mesmo sendo uma nova doutrina, os conhecimentos que ela nos trazia não eram novos, mas ela reunia agora e colocava numa ordenação diferenciada, para que ficasse mais acessível às pessoas após a humanidade, a sociedade, ter atingido um nível de maturidade capaz de absorver melhor. No momento certo, porque Jesus tinha um projeto, o Consolador. Ele disse: se me amai, guardarás os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que a humanidade não conhece, mas tu conhecerás, e ele ficará convosco para todo sempre. Observe bem, a doutrina espírita, então, ela sugeria não mais com uma personalidade, com um personalismo. Por isso que Kardec foi apenas o concatenador, aquele missionário, espírito de alta envergadura, mas com a missão apenas de reunir em código, com o critério da universalidade, porque eram dessa vez os espíritos procurando o mundo material, a humanidade, de todos os cantos do mundo, para nos trazer de forma organizada respostas às mais diversas perguntas vindas dos lugares mais diferentes, das mentes mais diversas, atendendo aos pensamentos mais diferentes. Então,
Em 1859, antes dessa edição desse livro, que foi em 1862, em 15 de janeiro, né, o Espiritismo na sua expressão mais simples, Kardec ele já trazia-nos outros ensinamentos sobre o que é o Espiritismo. Mas afinal, o que seria o Espiritismo? Para responder esta pergunta e reagir também às críticas e suspeitas mais comuns contra a doutrina, Kardec lançou em julho de 1859 uma espécie de cartilha intitulada O que é o Espiritismo? Doutrina, ciência, filosofia, religião? A resposta, assinada por Kardec e não delegada aos espíritos. Viria logo na introdução. Olha o que Kardec nos coloca. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, envolve as relações entre nós, encarnados, e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas relações. Para quem achou longo, um resumo poderia ser oferecido de maneira mais concisa. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, Kardec ele enfrentava perseguições, dúvidas. Os seus perseguidores gratuitos, muitas vezes, não compreendiam e chamavam-no, e assim como ele e toda a sua equipe, de charlatães. Ao que Kardec respondia se a eles era cobrada alguma coisa. E quando eles diziam que não, então é uma espécie de charlatanismo diferente e jamais visto. Porque um charlatão que não tem nenhum ganho, antes tem prejuízos financeiros, materiais, sociais, é um charlatão diferente de todos os outros jamais vistos. Então, no primeiro capítulo, Kardec pôs no papel, em formato de perguntas e respostas, diálogos que ele tinha com os seus opositores. Eu estou trazendo essa informação aqui de um livro de Marcel Souto Maior, que foi editado em 2013, mas que eu achei assim brilhante na sua simplicidade e também rico nas informações que nos traz. Então, tem um dos diálogos que Kardec trata com um dos visitantes, né, inimigos gratuitos, perseguidores do Espiritismo, de Kardec, né, o insigne Hipólito Leon Denis Vail, que nasceu em 1804, né, em 3 de março de 1804. Então, Kardec ele nos traz um dos diálogos, né, quando um visitante lhe pergunta: se conseguisseis convencer-me, conhecido que sou como antagonista de vossos ideais, isto seria um milagre, eminentemente favorável à causa que defendeis. Então, ele desafia Kardec a convencê-lo. Isso seria um milagre e seria favorável, porque ele era um inimigo ferrenho e com bases científicas e respeitado na sociedade naquela época. E Kardec, de maneira inteligente, responde a este visitante: lamento, caro senhor, porém não tenho o dom de fazer milagres, porque lhe seria um milagre. Julgais que uma ou duas sessões bastariam para adquirir desconvicção? Eu precisei de mais de 1 ano de trabalho para ficar convencido. Olha só, havia uma certa leviandade naqueles que perseguiam o Espiritismo e perseguiam os ideais de Allan Kardec. Então, o diálogo terminava com um argumento que dividia opiniões e causava polêmicas entre os próprios fundadores da sociedade. Kardec diz: além disso, não realizo sessões públicas. E parece-me que vos enganastes
sobre o fim das nossas reuniões, visto não fazermos experiências com o objetivo de satisfazer a curiosidade de ninguém. Já em 1859, 2 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, em 1859, Allan Kardec nos deixa ensinamentos fantásticos, posto que a curiosidade por si só não seria suficiente. Deveria haver um desejo sincero daquele que gostaria de conhecer a doutrina espírita. Kardec, portanto, não estava preocupado em querer convencer, seja lá quem fosse, para os seus ideais, convencer em relação à doutrina espírita. Logo, deixa-nos um ensinamento claro, tranquilo, para que nós não tenhamos, assim, essa preocupação, né? Evani está me prestigiando com a sua visita, aceitando a minha esposa. Eu gostaria de honrar o seu nome, agradecer. Era uma evangélica, protestante, bem seguidora e radical na sua doutrina. E quando nós nos conhecemos, nos casamos, eu disse para ela que participava do movimento espírita. Nunca a forcei a me acompanhar, a conhecer o espiritismo, mas para as suas dúvidas, os seus questionamentos, eu a convidava para que ela conhecesse. E aí, a partir daí, ela pudesse refletir. E hoje é médium espírita, canta no grupo Sol de Amor, o grupo espírita Sol de Amor, participante ativa junto comigo e uma ajudadora na educação do Evangelho, segundo o Espiritismo, à luz da doutrina espírita, para o nosso filho, que já trabalha no movimento espírita, cantando, distribuindo mensagens, como hoje estávamos na UEDAC. E algo que ela colocou, que vale a pena a gente colocar, porque é experiência para que a gente possa compartilhar, né, e reforçar o comportamento positivo, é que o que mais convenceu Evani em relação aos princípios da doutrina espírita foi o meu comportamento, a minha atitude enquanto esposo, mas enquanto cidadão, enquanto profissional, enquanto um homem de bem na sociedade. E nos estudos, nas perguntas que nos eram feitas e que ela me fazia, eu sempre colocava para ela a oportunidade de refletir e de pensar. E quando eu não conseguia responder, eu pedia para que ela pesquisasse nos livros, perguntasse a outras pessoas. Então é uma estratégia boa para que a gente não tenha preocupação de convencer as pessoas, senão pelo exemplo. E também dando-lhes liberdade para que elas possam seguir o Espiritismo ou não, mas que elas sejam, sobretudo, pessoas de bem. Então, é o Espiritismo na sua expressão mais simples, que veio em 1862, no livreto editado por Allan Kardec. Ele traz todas essas orientações. Mas ainda, continua Kardec nos trazendo, em 1859, alguns diálogos que ele teve com alguns opositores gratuitos que não consideravam a idoneidade daqueles que estavam envolvidos no processo de pesquisa séria, experimental, científica, e buscando as orientações que a própria razão guiava. Essas pessoas que, de alguma forma, perseguiam aqueles que defendiam essas novas ideias, não levavam em conta a seriedade daqueles que estavam envolvidos. E aí, Kardec nos apresenta um outro diálogo que ele teve com um visitante crítico. Esse visitante crítico, ele diz: não acrediteis que minha opinião se tenha formado levianamente. Começa forte. Vi mesas girarem e produzirem sons como de pancadas.
Vi pessoas escreverem o que, segundo diziam, lhes ditavam os espíritos. Estou convencido, porém, que nisso há charlatanismo. Ao que Kardec responde: quanto vos cobraram para mostrar-vos essas coisas? Nada. Ora, aí tende charlatões de uma espécie singular. Até o presente não se tinha ainda visto charlatões desinteressados. Mas aí vem o padre, e o padre questiona: a religião ensina tudo isso, caridade, fraternidade, moral. Até agora foi suficiente. Qual é hoje a necessidade de uma nova doutrina? Allan Kardec responde: se a religião ensina o bastante, por que há tantos incrédulos, religiosamente falando? Olha só. Há uma pergunta sábia, esperta do padre, dizendo que a religião já atende tudo isso. Coloca-se então Kardec de uma maneira surpreendente. Por que então, se ela já atende, existem tantos incrédulos? E a resposta é porque até que surgisse o Espiritismo, nenhuma religião foi capaz de provar de forma substancial a existência dos espíritos, a vida após a morte. Só o Espiritismo, que veio demonstrar através de provas irrecusáveis a existência dos espíritos. Porque agora, aquela força que antes atribuía-se à força dos músculos, ao magnetismo, à força da eletricidade, essa força então, considerada agora como espíritos, ela demonstrava uma inteligência. E os espíritos se manifestavam demonstrando afetividade, respondendo perguntas que ninguém poderia saber se não tivesse tido a vivência que ele teve antes do desencarne. Então, também teve um visitante cético, ou seja, aquele descrente, que não iria acreditar de modo nenhum. E ele disse: o Espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isto me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares já condenados pela razão. Olha só, havia aqui um equívoco muito grande desse visitante cético, porque ele falava que o Espiritismo queria reviver crenças fundadas no maravilhoso, no sobrenatural. Era uma compreensão equivocada, naturalmente. E a gente estava exatamente vivendo um período pós a Idade das Trevas, a Idade Média. Estávamos vivendo um momento em que a ciência estava em ascendência, enquanto que as crendices, as religiões estavam em decadência. Estavam sendo condenadas pela razão. E aí Kardec responde mais uma vez: o sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão. Sobrenatural é tudo o que está fora das leis da natureza. O positivismo nada admite que escape à ação das leis. Domínio da ciência, e é nisto que ele próprio se torna uma ciência. Então o Espiritismo, ele, para aqueles que não sabiam, surpreendentemente, o Espiritismo veio demonstrar que não existe o sobrenatural. Tudo está dentro das leis da natureza, portanto, tudo pode ser pesquisado de maneira científica. Podemos, através do empirismo, da experiência, da prática, e foi assim que nós pudemos tendo como objeto de estudo o espírito, ainda assim, provar por meio de questões irrecusáveis a existência do espírito. São provas materiais da espiritualidade.
o sobrenatural desaparece à luz da ciência. O Espiritismo é, portanto, uma ciência. Mas e as provas irrefutáveis? Entre várias evidências, Kardec citava no novo livro os prodígios de um médium vidente, testemunhados por ele e por outros privilegiados. Será por efeito sonambúlico que certo médium desenhou um dia em minha casa e na presença de 20 testemunhas o retrato de uma jovem morta havia 18 meses e a quem ele não conhecera. O médium que desenhou o retrato dessa jovem morta há 18 meses, ele não conhecera. Retrato reconhecido pelo próprio pai da jovem. Presente então a sessão. Olha só. Provas irrecusáveis. Provas materiais da existência do Espírito. Qual outra religião teria fornecido? Então, a gente vai pesquisando, vai vendo que Kardec teve a preocupação, sobretudo a ocupação de mostrar de maneira simples que a doutrina espírita, ela de fato é o Consolador prometido por Jesus. E a gente vai continuar para que vocês continuem comigo refletindo. Vamos fazer o possível para deixar alguns minutos para alguma pergunta. E aí eu gostaria que vocês que estão me ouvindo, Janete, Claudivan, Teca, né, Lenice e outros tantos, que se tiverem algum questionamento, alguma dúvida, ou se quiserem fazer algum complemento na reflexão que a gente está fazendo agora sobre o Espiritismo, na sua expressão mais simples, que a gente possa trazer a lume e enriquecer ainda mais essa reflexão. Aí então, esse livro, o Espiritismo, na sua expressão mais simples, na simplicidade, veio demonstrar que, para que o Espiritismo fosse o Consolador prometido por Jesus, deveria então ter Jesus como um guia e modelo. E aí na questão 625 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade recomenda: vede Jesus. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais da espiritualidade: qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? Então demonstrando que a doutrina espírita, sendo ciência, porque ela era prática, ela é prática, ela nasceu na prática, ela também é filosofia, e no Livro dos Espíritos a gente encontra toda pungência filosófica, respondendo ao homem, à humanidade, o que é Deus. Respondendo à humanidade o que é o Espírito. Deus, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. E os Espíritos, o que é o Espírito? Princípio universal que povoa o universo. Então, de maneira mais simples, Kardec trouxe-nos esta obra, e para que as pessoas pudessem entender qual o objetivo, ele disse: o objetivo desta obra, desta publicação, é dar, num quadro muito sucinto, o histórico do Espiritismo e uma ideia suficiente da doutrina dos Espíritos para que se lhe possa compreender o objetivo moral e filosófico. Procuramos pô-lo ao alcance de todas as inteligências. Ora, não seria necessário então ser uma pessoa superdotada? Não seria necessário, então, você ser formado, ser pós-graduado, ter especialização, ser um cientista para compreender o Espiritismo? Porque Kardec, como um missionário que veio dentro de um planejamento maior, ele vinha dando todas as condições para que as informações, as orientações, elas chegassem da maneira mais simples. O Espiritismo, na sua expressão mais simples. E aí,
de maneira sucinta, nos trazendo um histórico nessa publicação de como surgiu o Espiritismo. Um neologismo, a palavra Espiritismo foi um neologismo, ao qual Kardec utilizou para diferenciar de todas as outras experiências espiritualistas. Então, pela clareza e pela simplicidade do estilo, procuramos pô-lo nesta publicação, neste livreto, ao alcance de todas as inteligências. Contamos com o zelo de todos os verdadeiros espíritas para ajudar a sua propagação. Olha o convite que Kardec faz ao espírita, que mantém a simplicidade, a objetividade, a seriedade, a disciplina, a simplicidade. Então aí, neste livreto, Kardec ele nos traz uma experiência, a história, um esboço rápido da história do surgimento do Espiritismo. E aí nos traz a experiência que ocorreu em 1848, muito antes da publicação do Livro dos Espíritos, da família Fox, onde as irmãs, né, Kate Fox, Lia, elas receberam como médiuns que eram, tiveram experiência na casa delas, onde os espíritos, por meios de batidas e movimentos de objetos, trouxeram os primeiros indícios da comunicação mediúnica, agora de maneira organizada para a humanidade. Esses fenômenos começaram a acontecer com frequência no vilarejo, né, em Hadesville, na França, na cidade de Lyon. Então, espontaneamente, com uma intensidade e persistência singulares. Mas notou-se também que ocorriam particularmente sob a influência das pessoas. Ou seja, essa força ela precisava de algum magnetismo, de alguma energia que era das pessoas ali existentes. E depois, esse magnetismo, essas pessoas ficaram conhecidas como médiuns. E essa força ficou conhecida como espíritos. Então, antes de Hadesville, nos Estados Unidos, houveram outros fenômenos, né? Andrew Jackson Davis e outros tantos homens que trouxeram livros, que trouxeram publicações, que trouxeram experiências, mas essas experiências elas eram soltas e foram chamadas no auge da América para a França, foram chamados esses fenômenos de fenômenos das mesas girantes, ou mesas falantes, mesas dançantes. Se tornou uma moda, se tornou um entretenimento, um divertimento. O fenômeno encontrou opositores, né, como a gente demonstrou. Outros, não podendo negar os fatos, por ideias já pré-concebidas vindas das religiões, atribuíram essa influência ao diabo, ao Satanás. Mas aí também o Satanás já estava desacreditado. E chamou mais ainda a atenção, porque se ouvia falar muito no diabo, mas as pessoas nunca tinham ouvido de maneira tão materializada a presença dessas entidades endemonizadas pela sociedade. E aí despertou ainda mais a curiosidade. Então as comunicações eram lentas, eram incompletas. Verificou-se também, posteriormente, a utilização de lápis e papel, né? Depois cesto, uma prancheta, um outro objeto, e depois o braço, a mão conduzindo o lápis. Tivemos então escritores, e aí surgiram os médiuns. A mediunidade então esse fenômeno chamou a atenção das pessoas, dos homens mais sérios. Hipólito Leon Denis vai o Allan Kardec, que utilizou esse pseudônimo, um nome, porque depois ele constatou que teve vivências diferentes com esse nome de Allan Kardec. Ele, um homem sério, um estudioso, pedagogo,
uma pessoa que tinha estudado medicina, direito, história, filosofia, vários ramos do conhecimento, um homem preparado, ele decidiu pesquisar. E ele não foi com crença, com credibilidade, ele foi questionar, porque ele disse, até que me provem que os músculos, que as mesas têm músculos e nervos e que possam falar, eu estarei duvidando. E ele foi, como um estudioso do magnetismo, foi pesquisar, até encontrar com algumas situações que demonstrou que não era simplesmente um movimento eletromagnético. Tinha uma inteligência por trás, respondendo questões que os presentes não tinham poder de saber. Mais tarde, verificou-se que esses objetos eram tão somente acessórios, que poderiam utilizar-se dos homens que se tornaram os médios e mulheres em todos os cantos do mundo. E aí Kardec aprofundou as suas pesquisas com a sua equipe. Um vasto campo aberto à exploração, a descoberta de um mundo novo, o mundo dos invisíveis. Assim como um microscópio, ele tinha desvendado o mundo dos infinitamente pequenos. Interessante que não eram seres que viviam à parte. Não eram seres que viviam, que não estávamos estudando o sobrenatural. Não eram crendices, não eram fábulas, não eram lendas. Eram espíritos. E quem eram esses espíritos? Foi assim demonstrado que os espíritos eram a essência dos vivos que ao morrerem continuavam vivos. Os homens encarnados que ao perderem o corpo de carne continuavam mais vivos do que nunca, tendo os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias. Que papel então desempenham no universo? Qual o propósito de se comunicarem com os mortais? Naturalmente, provar a sua existência. O desejo de se comunicar, de dizer que está vivo, de poder expressar, de resolver questões que não foram resolvidas. Por isso, o Consolador, prometido por Jesus, o projeto de vida para a humanidade, de consolação, estava estabelecido no Espiritismo. E aí, o homem começa a conhecer-se melhor, começa a ter uma visão mais ampla da vida em outras dimensões. Na casa do Pai há muitas moradas. Há no homem 3 coisas essenciais: a alma, o espírito, que até então era apenas uma conjectura, não havia sido provado cientificamente, que seria o princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. O pensamento, a vontade e o senso moral. Aí estava a essência, o espírito. Mas ele precisava do corpo, o envoltório material, pesado, grosseiro, para poder se comunicar com o mundo exterior. Só que o espírito e o corpo pareciam não ter algo em comum. Precisariam de um intermediário. E aí surge a explicação dos próprios espíritos que vieram dos 4 cantos do mundo para trazer melhores esclarecimentos. O perispírito, um corpo fluídico que tinha algo de material, mas também algo de espiritual. Um intermediário, aquele que faz a ponte entre o corpo e o espírito. Naturalmente, quando o envoltório está gasto, quando cessa o princípio vital, o espírito, ele pode alçar seu voo, porque o corpo já não mais o atende. O corpo cai, vai ao sepulcro,
e o espírito despoja-se dele como um fruto de sua casca, diria Kardec. A árvore de sua crosta, em resumo, como se abandona uma roupa velha, que não serve mais. É isso que chamamos morte. A morte já não é mais o fim de tudo. A morte agora é o começo de uma nova etapa após o término de uma outra que passou. E aí, o corpo espiritual, que já havia sido ventilado por Paulo de Tarso, o duplo etéreo, que em outros estudos anteriores tinha sido mencionado, mas que era uma ideia ainda solta, foi apresentada para a humanidade de maneira mais prática e simples. Claudivan faz referência às manifestações das igrejas evangélicas, né? De espíritos nas igrejas evangélicas. A morte não passa da destruição do grosseiro envoltório do espírito. Só o corpo morre, o espírito não. Durante a vida, o espírito está, de certa forma, limitado pelos laços da matéria e que está unido a que está unido, e que muitas vezes paralisa suas faculdades. A morte do corpo desembaraça-o de seus laços. O espírito se liberta como uma borboleta saindo de sua crisálida. Mas ele só abandona o corpo material, conserva o perispírito, esse intermediário entre o espírito e o corpo, que constitui um corpo etéreo, vaporoso, imponderável para nós e de forma humana, que parece ser a forma tipo. É o perispírito que é constituído pelo corpo mental do espírito, que vai dando o formato do corpo físico. Então, nós não somos o nosso corpo. O nosso corpo ele é constituído pela nossa mente, pelo nosso princípio mental, que constrói o perispírito, que adquire um padrão, uma forma, como um modelo para a constituição do nosso corpo. Então, todas as doenças, todos os problemas emocionais, psicológicos, eles residem no espírito. Aparecem no perispírito e se materializam no corpo. Está aí explicação filosófica, científica, para muitos problemas que hoje são estudados pela ciência como psicossomático e que naquela época ainda estava longe de um estudo mais aprofundado. Então, em seu estado normal, o perispírito ele é invisível no espírito desencarnado. Mas o espírito ele pode fazer com que sofra certas modificações. O espírito, pelo pensamento, que é o veículo do fluido, ele pode transformar até mesmo a sua aparência perispiritual. É com a ajuda do perispírito que o espírito age sobre a matéria inerte e produz os diversos fenômenos, ruídos de movimento de escrita. Portanto, não existe possessão no conceito restrito da palavra, porque o espírito ele não toma posse, ele não toma o corpo de alguém. Não existe a incorporação, o espírito ele não entra no corpo de uma pessoa. Nem ele pega um objeto como se imagina, mas pelo pensamento, que tem o poder de mudar tudo e transformar e de conduzir, e com a energia, o magnetismo, o ectoplasma do médium, que é a energia vinda do fluido cósmico universal, o espírito ele pode transformar, comunicar, produzir sons, fazer com que aconteça a escrita direta, sem a utilização da mão do médium. E o espírito ele se vincula, o espírito desencarnado se vincula ao espírito
encarnado pela mente, perispiritualmente, para que tais fenômenos possam ocorrer. Assim, os espíritos podem ainda se manifestar de diversas maneiras, em função de toda essa orientação que nós temos sobre a questão perispiritual. E aí está o Espiritismo na sua expressão mais simples, para nos atender às dúvidas, os questionamentos do cotidiano. Porque quando acontecem as manifestações no mundo material, sem que se tenha essas orientações que o Espiritismo nos oferece, as pessoas ficam confusas. Atribuem isso a crenças, ao misticismo, a situações fantásticas, sobrenaturais, que não é nada disso. É tudo na maior simplicidade, é dentro da lei da natureza. Então você pode ser um médium vidente, tendo desenvolvido como todos os outros atributos que a gente desenvolveu na evolução do espírito. A gente desenvolveu a visão, o paladar, a audição, a sensibilidade, a inteligência. Vamos desenvolver o que as pessoas chamavam de sexto sentido, e são os atributos, as aquisições espirituais. O médium é o espírito que vem desenvolvendo suas capacidades, suas habilidades, e que está transmitindo as informações entre os dois mundos. Por isso que existe agora outras maneiras, sempre existiram, mas agora estudadas de 165 anos para cá, outras maneiras de se comunicar, né? Através da visão, da audiência, da intuição, da sensibilidade, até do olfato. E aí, os meios diversos do espírito se manifestar denota a soberania da ciência, do saber, da razão. Entre as comunicações feitas, entretanto, pelos espíritos, algumas são de sublime profundidade, eloquentes, têm sabedorias, têm moral. Há espíritos que só respiram bondade. Mas, atenção, não é pelo fato de ser espírito que não possa ser um espírito vulgar, fútil, trivial, grosseiro, pelas próprias manifestações, eles não possam revelar os seus instintos perversos mais grosseiros. Então isso nos alerta para as questões relativas aos anjos e demônios. Quem eram os anjos? Quem eram os demônios? Que até então nós não compreenderíamos. Não existiriam mais espíritos devotados eternamente para o mal, assim como não se foi criado espírito já anjo e perfeito. Mas surgimos todos simples e ignorantes, a partir da própria teoria do evolucionismo, a evolução. Nós fomos criados a partir do mineral. O espírito dormiu no mineral, acordou no vegetal, movimentou-se no animal, pensou no nominal para poder amar no angelical. É o espírito como ser princípio do universo, que povoa o universo, um princípio imortal. Então, mesmo na matéria bruta, há um princípio de vida. Portanto, estudar a doutrina espírita nos abre a percepção para as relações com os dois mundos, com o mundo material e com o mundo espiritual, porque nem todos os espíritos, como diria Paulo de Tarso, são de Deus. Entre aqueles espíritos que se manifestavam nos 4 cantos do mundo, na constituição do livro dos espíritos e da obra básica, naturalmente teriam os espíritos sofredores, os mais ignorantes, os menos inteligentes, os mais astutos, os mistificadores, os enganadores. E há de um homem, então,
de que o homem possa assumir, desafiando o homem a assumir a responsabilidade de examinar o fruto para reconhecer se a árvore é boa ou não, conforme orientava Jesus. Assim, foi constituída a doutrina espírita. Uma ciência porque é prática, porque investiga, porque não abre mão da pesquisa séria, do aprofundamento. Uma filosofia porque nos faz pensar sobre o que somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é Deus, o que é o Espírito, o que é a matéria, o que estamos fazendo aqui, por que nós viemos para aqui, para a Terra. Por que é que existe tanto sofrimento? Por que a pandemia? Por que a guerra? Porque pessoas que aparentemente nunca cometeram um erro sequer no mundo, ainda crianças em tenra idade, morrem e outras vivem até mais de 100 anos. Porque tantos ricos de má fé vivem uma vida de opulência, sem sofrimentos graves, e outros homens sérios, honestos, trabalhadores, têm uma vida de miséria econômica, de falta de pobreza. Por que é que uma pessoa nasce doente e morre doente e outra pessoa vive a vida inteira, embora praticando determinados abusos no corpo, não adoece? Essas explicações filosóficas e científicas da doutrina espírita têm material suficiente para nos promover o estudo e a compreensão. O Espiritismo, portanto, não é uma religião propriamente dita, porque não vai estar preso a rituais. O que é o Espiritismo? O Espiritismo não terá alguém que seja colocado como um papa, como um pastor, uma pessoa que vai responder pelo Espiritismo, pelo pensamento do Espiritismo. Porque o Espiritismo ele não tem personalidade. É uma ciência, toda uma doutrina moral e filosófica, fundada na existência, nas manifestações e no ensino dos Espíritos. As instruções dadas pelos Espíritos de categoria elevada sobre todos os assuntos que interessam a humanidade, as respostas que eles deram às questões que lhe foram propostas foram recolhidas e coordenadas com cuidado por este insigne teórico, estudioso, cientista, pesquisador, Hipólito Leon Denis Rivail, discípulo de Pestalozzi, um homem reconhecido na história da educação. Essa doutrina nós podemos achá-la exposta por completo em O Livro dos Espíritos, na sua parte filosófica. O Livro dos Médiuns, que é um manual, um guia de orientação, onde você vai saber, por meio dele, que você tem um potencial medianímico. Você pode ser um médium intermediário entre os dois planos, mas que você também tem forças paranormais, anímicas. Estudando, você pode compreender melhor o outro mundo. Você vai poder prescrutar melhor, estudar melhor, aprofundar-se melhor a maneira como se relacionar com os espíritos desencarnados naturalmente. Qual a sua postura diante de um espírito zombeteiro? O que se deve perguntar? O que não é cabível dentro de uma instituição ou dentro de uma casa? Uma casa espírita, ela não deve ter um médium apenas. O princípio da universalidade nos induz a procurarmos ver
as opiniões mais diferentes, nem pode ser um ou dois espíritos determinando o que os encarnados devam fazer. O raciocínio, a lógica, a responsabilidade pelas nossas ações. Então nós temos o livro dos Espíritos, temos o livro dos Médiuns, temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque os Evangelhos, de um modo geral, eles eram estudados e se dividiam em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, as profecias, os milagres, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas na igreja e o ensino moral. Nós poderíamos estudar essas 5 partes, mas no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos detemos apenas, a espiritualidade nos orienta a nos atermos ao ensino moral. Porque não importa os atos comuns da vida do Cristo, se ele estava subindo ou descendo a montanha na hora da pregação do seu sermão. As profecias e os milagres são estudados, mas no ensino moral nós vamos encontrar o terreno no Evangelho segundo o Espiritismo, onde todas as religiões, todas as pessoas, inclusive as ateias, podem se reunir, porque é um ensino moral. Você não precisa ser católico, protestante, espírita, para você compreender, respeitar e seguir o ensino moral. Não atirar a primeira pedra, porque você não está isento de pecado. Perdoar porque você sabe que precisa de perdão, porque precisa de compreensão. Amar os inimigos porque se os outros são meus inimigos, o problema é deles. Eu não devo ser inimigo de ninguém, porque o meu coração, o meu pensamento não deve estar à mercê das questões exteriores. Claro que nós temos, Claudivan, muito bem lembrado, o céu e o inferno. Nós temos outros livros, a Gênese, né, que aí compõe o Pentateuco espírita. Assim como temos também esse livro que foi criado, que foi editado, publicado em 1862, né? Alguns anos depois do Livro dos Espíritos. Nós temos o Pentateuco, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, Céu e Inferno. Temos a Revista Espírita, temos o livreto que foi trazido por Allan Kardec também em 1859 já, sobre o que é o Espiritismo para clarear. Temos também esse outro livreto sobre o Espiritismo na sua expressão mais simples e outros aprendizados e outras obras subsidiárias. Nesse momento, Claudio, a gente chama a atenção para esses livros, porque se você que está chegando agora ao movimento espírita, e nós que já estamos há muito tempo pesquisando, estudando, confabulando com os espíritos, com o movimento espírita, com esses renomados escritores e estudiosos dos dois mundos, se nós nos voltarmos um pouco mais para esses 3 livros, a gente ainda tem muito o que aprender. No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo, que é composto de 28 capítulos, onde a gente vai encontrar no seu último capítulo um livreto, a coletânea de preces, onde nessa coletânea de preces a gente vai compreender muito, bastante, os princípios da doutrina espírita. Então, claro, naturalmente, nós poderíamos examinar e será tema para um estudo profundo cada um desses livros, dos 5 livros, de todos os livros que nós temos. Nós temos as obras de André Luiz, de Emmanuel, né? Tantas outras obras que nos vêm pela espiritualidade superior, que podem nos oferecer uma compreensão mais clara e simples. Mas nós gostaríamos então
de agradecer a oportunidade de finalizar aqui as nossas palavras. E vamos dar aí alguns minutinhos para Paulo Alves, Claudivan, Janete, Raimunda, né? E Claudeci, todos os outros que estão aí, que queiram fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação. Eu estou aqui aproveitando o momento para poder fazer uma leitura de alguma fala, alguma sugestão e também tentar refletir sobre alguma questão que seja colocada. Tá bom? Agradecemos, que Jesus nos abençoe, que nos acoberte de paz, amor, luz, que possamos estudar mais a doutrina espírita na sua expressão mais simples. Estamos aguardando. Vamos aí esperar 2 minutinhos, já é 8h25, estamos pertinho de terminar. 8h30 a gente está concluindo. Então vamos abrir aí 5 minutos para alguma reflexão, alguma palavra a partir de agora. Paulo Alves diz: amigos e amigas, parabéns, amigo palestrante, pelo seu trabalho, sempre com Jesus e nunca sem Kardec. Muito boa colocação, Paulo Alves. Sempre com Jesus e nunca sem Kardec. Claudivan chamou a atenção para o livro Céu e Inferno. Estamos aí, esperando um pouquinho para ouvir alguma mensagem, alguma fala. Se a nossa irmã Claudeci tiver algo a nos colocar também. Raimunda coloca: ótima palestra, está finalizando aí bem com a sua colocação. Se tiver alguma pergunta ou quiser fazer alguma colocação, Raimunda, Paulo Alves, Claudivan, Janete, Luiz Cláudio, Mary, Teca, Lenice, Evani, Inês, Mário Penaforte, meu grande abraço, meu amigo. Saudade, viu, desses nossos encontros presenciais também. Inês. Mário coloca: parabéns pelos esclarecimentos, meu irmão. Saudade de vocês, grande abraço. A gente também, Mário. Muito bom, a gente vai poder se encontrar brevemente. Claudivan, gostaria que na próxima oportunidade tivéssemos as perguntas, pois o tempo no momento é pequeno. É verdade, Claudivan. A gente pode criar essa metodologia aí, né? Durante a palestra, a dialogação, a gente criar as perguntas ou deixar um tempo maior, né? Gratidão, meu irmão. Paulo Alves diz: a maior caridade pela doutrina espírita é a sua divulgação. Pense nisso. É verdade, meu irmão. Por isso que a gente está num momento aí, né, em que vamos, 18 de abril aí, vamos fazer 165 anos, não é isso, Claudivan? De doutrina espírita. E a gente está em festa. Então, como Paulo Alves disse, a maior caridade pela doutrina espírita é a sua divulgação, e nada melhor do que na sua, né, de sua maneira, da sua maneira mais prática, né, na sua expressão mais simples, para que a gente possa atender a todas as pessoas, né? Analice coloca: suas colocações foram muito esclarecedoras. Minhas perguntas são sempre referentes ao meu filho. Fico triste porque não sonho com ele. Raimunda, fica tranquila, porque você pode estar tendo encontros com ele, só que quando você retorna ao corpo, fica apenas as impressões. Essa sua ligação com ele não é à toa.
entendeu? O sonho é apenas a lembrança. Às vezes, nós não estamos no poder emocional, psicológico, afetivo, no equilíbrio emocional de lembrar desses encontros. Esse encontro, ele poderia não ser legal, poderia lhe prender a ideias fixas, lhe tirar o brilho do cotidiano, do dia a dia, entendeu? Além disso, todos nós somos espíritos em marcha evolutiva. Você está se reequilibrando emocionalmente, ele também. Tenha fé em Deus. Alegre-se por saber que ele está mais vivo do que todos nós aqui. Que Deus o guarda, que Deus o protege, que a espiritualidade amiga, que o ama. Ele tem pessoas que o amam tanto quanto você o ama e que têm ligações milenares com ele, né? Então fica tranquila, sabe? Te alegra, não guarde nenhuma tristeza, para que não passe tristeza para ele. Toda vez que você lembrar do seu filho, ofereça flores, faça o bem, perfume da caridade, do amor. 8h30, finalizamos, agradecemos. Jesus amigo, abençoa o nosso encontro, todas as pessoas que estão aqui. Agradeço-te, ó Senhor, por essa oportunidade, aos irmãos que nos permitiram, ainda com tantas limitações, estarmos juntos aqui, refletindo sobre o teu amor, sobre essa doutrina maravilhosa. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Paz e luz, Deus abençoe a todos e a todas.